E aí, professor, vou fazer a minha videoaula sobre a segunda lei da termodinâmica, que é a conversão entre o calor para o trabalho. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, para existir a conversão de modo contínuo de calor em trabalho, a máquina térmica deve operar em ciclo entre duas fontes térmicas, sendo uma fonte quente e outra fria, em que a máquina retira o calor da fonte quente e converte parcialmente em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria. O rendimento desse trabalho é representado pela equação a seguir, que é representada por essa letra grega, que e sabe-se que o rendimento é a razão do útil sobre o total. O que foi útil à máquina foi a realização do trabalho, e o total recebido veio da fonte quente, que é o Q1 da equação. Ciclo de Carnot é uma sequência teórica de processos termodinâmicos sofridos por um gás ideal, que lhe proporcionará o maior rendimento possível entre duas temperaturas, uma fonte de fonte quente e de fonte fria. O ciclo de Carnot possui duas transformações adiabáticas de modo alternado com duas transformações isotérmicas. Tanto as transformações individuais quanto o ciclo como um todo são reversíveis. E é dividido entre 4 processos. O primeiro processo, chamado de expansão isotérmica reversível, que está representado entre o A e o B. O sistema recebe calor do Q1, da fonte quente. E o segundo, que é entre o B e o C, chamado de expansão adiabática reversível, não há troca de nenhuma quantidade de calor com as fontes. O terceiro, que é o C e o D, chamado de compressão isotérmica reversível, o sistema envia uma quantidade de calor, que é o Q2, à fonte fria. Já o último processo, entre o D e o A, não há troca de nenhuma quantidade de calor com as fontes, chamado de compressão adiabática reversível. As máquinas frigoríficas, diferente das máquinas convencionais onde se transforma calor em trabalho, ela transforma o trabalho em calor. Essas máquinas fazem a transferência de calor onde há menor temperatura para onde há maior temperatura. Um excelente exemplo é a máquina que é a geladeira. Para calcular a eficiência de uma máquina frigorífica, precisa dividir a quantidade de calor retirada da fonte fria, que é o Q2, pelo trabalho. É importante lembrar que com a eficiência, como a eficiência é a divisão de duas grandezas iguais, ela não possui unidade, ou seja, ela é adimensional. Bom, professor, foi isso. Muito obrigado. E esse é o Yoda que eu tentei fazer para você. E é nóis.